Meus amados amigos e irmãos, boa noite, graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Quero trazer aqui uma reflexão para nós, irmãos, com respeito a nós cristãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Amados, se os irmãos que estão nos ouvindo verem sempre alguns vídeos que nós fazemos, nós estamos constantemente, nesses últimos talvez 3 anos, 2 anos, ou mais ou menos, né? Falando sobre nós como igreja deveríamos estar trazendo mensagens em relação à vinda de Jesus. Temos contado e falado também, assim constantemente. Às vezes até nos tornamos repetitivos, né? Talvez mal compreendido, né? Ou talvez intruso. Mas, amados, a vinda de Jesus, ela traz conserto para a igreja. E nós vivemos, como já falamos várias vezes, momentos difíceis na vida da igreja. E esses momentos requer de cada um de nós, como cristãos, momentos de você refletir, parar, pensar e tomar uma decisão. Olha, amados, a vida de Cristo, quando se prega, a igreja recebe a advertência, a igreja se prepara, porque ela sabe, se ela estiver negligenciando, ela vai procurar se consertar. A vida de Cristo, ela denuncia o pecado, e o cristão se conscientiza daquilo que ele está vivendo. Ele procura melhorar e procura se regenerar. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Pela misericórdia de Deus, nós temos falado sobre a vida de Jesus, sobre a advertência que deve partir dos púlpitos das igrejas. Porque hoje nós vivemos a igreja, os que estão dentro da congregação, eles estão evangelizados. Então eles precisam de palavras que o fortifiquem na graça, naquilo que eles estão arraigados. Os que estão lá fora, eles precisam saber e reconhecer a graça de Deus manifestada salvadora. Mas os que estão dentro da congregação é para serem fortificados naquilo que eles têm crido, em Deus Altíssimo. É tanto, irmãos, que hoje há muitos, o número de desviados é maior dos que estão dentro da igreja, irmão, dentro da congregação. Por que eles estão se desviando? Se apostatando da fé. Muitos se apostatam, né? Já ouvi um comentário, alguns comentaristas falando que a apostasia, essa apostasia que tem lá na Bíblia, não é nada disso que nós comentamos e imaginamos, que são aquelas pessoas que saem, que conhecem o Evangelho e saem do Evangelho. Tá? Ouvi alguns comentaristas falar isso, mas a realidade é essa, irmãos. Há alguns saindo, se apostatando da fé. Apostasia é isso mesmo, que diz lá em Tiago, capítulo 4. Né? É bíblico? Isso é bíblico. É uma das primeiras evidências da vida de Jesus, é a apostasia. Aqueles que estão dentro da igreja, conhecem a verdade, deixam de pregar a verdade e vão anunciar, se aderirem às seitas. Então, irmão, nós estamos como
o irmão Evaldo tem falado pela misericórdia de Deus, alguns pastores, alguns líderes têm pregado, irmão, e eu tenho ouvido e visto, pela misericórdia de Deus, sou um pequenino, não sou ninguém, mas tenho ouvido, certo? Tenho escutado muito, certo? E pela misericórdia de Deus, esse negrinho aqui o Espírito Santo tem tido misericórdia de mim e tem saído da minha boca essas advertências. Mas por que isso, irmãos? Porque nós vivemos uma crise. Não o evangelho que vive crise, jamais o evangelho vai entrar em crise, irmãos, mas nós vivemos crises denominacionais. Às vezes nós concorremos com nós mesmos, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que o nosso inimigo vem de dentro da nossa própria casa. Às vezes, aquela casa física nossa, nossos familiares, e às vezes, irmãos, somos nós mesmos como irmãos em Cristo Jesus, que congregamos numa determinada denominação, você congrega numa denominação, eu congrego em outra, o irmão ali congrega em outra, e nós ficamos entrando em atrito, como já falei outra vez, não por doutrinas bíblicas, mas por dogmas de homens. Mas quando nós procuramos ver o verdadeiro evangelho vindo de Jesus, o evangelho, irmãos, ele não tem mistério. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o irmão Evaldo gostava muito, hoje em dia eu não tenho mais condição de bater uma bolinha, mas eu gostava de dar umas carreirinhas. Eu dizia sempre, o futebol é feijão com arroz. Se você quiser inventar, você se prejudica, você cria problema. Então, o futebol é fácil, e o evangelho não é fácil, é feijão com arroz. Basta-nos deixarmos de ser egocêntricos, de querermos pregar aquilo que vem nos satisfazer. Deixemos de lado o egocêntrico e sejamos cristocêntricos. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, porque aí nós vamos ter uma visão macro da igreja, a necessidade que a igreja precisa, não aquilo que eu preciso pregar, que muitas vezes a palavra que eu quero pregar parte de mim para cercar aqueles irmãos, para satisfazer, para eu ter números de membros congregando comigo, sei lá, dizimistas, ofertantes, tá certo, irmãos? Mas se nós pregarmos cristocêntrico, a mensagem de Cristo, o evangelho sempre teve, mas vai ter muito mais êxito do que aquilo que eu vou pregar, o egocentrismo vindo de mim mesmo, entendeu? E nessa crise, posso dizer, denominacionais, né? Entre denominações, né? Placas de igrejas, é que o evangelho está se afastando da sua essência. Eu trouxe outro exemplo outro dia, desse mesmo exemplo que eu vou falar aqui, eu vou falar de novo. Tem outros vídeos meus aí, que eu procurei e coloquei. Winston Churchill, a pronúncia traduzida em português, ela se torna muito mais fácil de você absorver o nome desse cidadão do que se nós fôssemos pronunciar. Aliás, a pronúncia em inglês se torna muito mais fácil de você entender a pronúncia desse cidadão do que se nós fôssemos falar a tradução em português. Winston Churchill, ele foi o primeiro ministro da Inglaterra na Segunda Grande Guerra Mundial, tá? E o que é que ele dizia, irmãos? Observamos o que é que ele falava naquele tempo. Ele dizia o seguinte, ele fazendo um discurso, ele falou uma frase, essa frase,
irmãos, ela é para o dia de hoje. Quer dizer, naquele ano que ele falava isso, o que ele dizia? A decadência moral da Inglaterra, deve-se ao fato que nos púlpitos das igrejas da Inglaterra não se prega mais sobre o céu e nem o inferno. Certo? A decadência dos púlpitos, a decadência da Inglaterra se dava-se porque nos púlpitos das igrejas não se pregava mais nem sobre o céu e nem sobre o inferno. Nós sabemos que a Inglaterra foi um dos berços iniciais do Evangelho, né? A Alemanha e a Inglaterra foi onde Lutero, na Alemanha, fez a primeira tradução da Bíblia. Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, ultimamente, né? Esses foram os caminhos do Evangelho, os prenúncios por onde o Evangelho chegou até a nós. Então, esse cidadão que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, ele falou, né, que a decadência da Inglaterra dava-se porque os púlpitos da Inglaterra deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Porque nós, como igreja, irmãos, volto a replicar, nós temos um poder dado por Deus, outorgado por Deus, irmãos. Nós devemos assumir aquilo que nós somos. Nós não estamos sendo soberbos, mas nós temos que ser realistas e nos apossar daquilo que Deus nos entregou. Mas muitas vezes nós nos encolhemos. É por isso que Jesus diz que os tímidos, irmãos, não herdarão o reino de Deus, porque nós estamos nos intimidando de anunciar a verdade. Nós temos a verdade, conhecemos a verdade, irmãos. Nós sabemos no Deus que temos crido, como o apóstolo Paulo fala. Mas o que é que nós temos feito? Nós temos muitas vezes nos acovardado. Não vou falar isso aqui não, porque se eu for falar vou machucar o irmão. Não, porque se eu falar sobre o inferno, as pessoas vão ficar, vão se afastar, não vão querer ouvir o evangelho. Não, porque eu vou ser proibido de falar em rede social. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos primeiro agradar a Deus do que o homem. Segundo, Jesus, quando esteve aqui, amados, falou mais, advertiu mais o homem sobre o inferno do que o céu. Porque quando você adverte, irmãos, sobre algo que lhe impede, você abre um caminho. Tá certo? Quando você adverte a pessoa que ela está errada, é mais fácil dela entender do que você concordar com o erro dela. Não, eu vou, o irmão está de jeito aqui, deixa que ele vir para cá que eu conserto. Um exemplo que a gente vê muito, né? Às vezes os irmãos falando que há pessoas que querem casar, às vezes uma varoa quer casar se apaixona por um determinado rapaz que não é crente, ou o rapaz se apaixona por uma determinada moça que não é crente, aí diz, não, deixe que eu vou ganhar ela para Jesus. Deixe que eu vou ganhar ele para Jesus. E acaba, às vezes, se desviando ou esfriando na fé, né? Por quê? Porque ele não pregou a verdade para ela, ou ela não pregou a verdade, não falou a verdade para ele. Mas quando você fala a verdade, irmãos, eu costumo sempre falar a seguinte frase: a verdade, ela dói, mas cura. Volto a falar uma palavra do meu amado pastor Dedé, que nós congregávamos ali na Besmares, e quando ele estava nas doutrinas, ele sempre fazia essas citações: me faça chorar com a verdade, mas não me faça sorrir com a mentira. Não vamos ficar dando tapinha nos ombros das pessoas, aceitando as pessoas
de qualquer maneira. Não. Você não vai as excluir, mas também não vai concordar com os erros dela. Não, porque pisar no pé do irmão tem que ter calma, irmão, mas a verdade tem que ser dita. Muitas vezes a gente não apresenta logo as credenciais de um cristão, e ele vem para dentro da igreja. Quando da fé você vai querer ensinar a verdade e você mesmo se entala com aquilo que... Por quê? Porque você aceitou e ele te dominou. Marcos Antônio tem um hino que diz: pregadores de rosa, pregue que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Muitas vezes nós chamamos as pessoas, pregamos as pessoas, Jesus para as pessoas, mas trazemos para dentro da igreja e não as ensinamos. E as pessoas vêm com os costumes lá de fora, vêm com os ensinamentos lá de fora e permanece do jeito que é. O Evangelho traz mudança, irmãos. Não que você vai ser perfeito, que a perfeição nós não vamos encontrar aqui, mas a essência do Evangelho, ela tem que nos atingir. A verdade, ela tem que chegar na gente. Eu posso até, eu vou abrir com uma aspa, mentir, mas eu estou mentindo consciente, eu estou pecando, e Deus vai cobrar de mim. Mas eu tenho que saber o que é verdade. Eu tenho que saber que só Jesus salva o homem, só Jesus nos leva para o céu. Eu tenho que saber que só há um mediador entre o céu e a terra, que é Jesus Cristo. Eu tenho que saber que não há outro nome a ser dado pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu tenho que saber, irmãos. Eu não posso me ocultar disso. Mas nós estamos ocultando isso das pessoas por uma mera falta de, não vou dizer de conhecimento, mas de autoridade. A autoridade de Deus, meu irmão, a autoridade, ela cabe em qualquer local, mas o autoritarismo não. Mas a autoridade, ela é serena. E quando você tem autoridade, você fala, e as pessoas escutam, pode até não cumprir, mas ela ouviu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, está faltando isso hoje nas nossas igrejas. Nós estamos pregando hoje, como eu falei, o egocentrismo. Irmãos, amados irmãos, estamos nos tempos findos. Nós precisamos que tirem de nós os carrapichos. E quando você puxa o carrapicho, dói, porque muitas vezes arranca aquelas lãs da ovelha. Mas é necessário que tirem os nossos carrapichos. Não nos deixem com carrapicho, irmãos. Tirem. Limpe-nos. E nós só podemos ser purificados e limpos pela palavra. A palavra de Deus é ela que vai nos purificar, que vai nos limpar.
Porque ela vai nos advertir: Evaldo, tu está errado, tu está mentindo, tu está adulterando, tu está roubando, tu está fazendo isso, tu está fazendo aquilo. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós sabemos receber essas exortações, porque elas estão vindo para nos edificar, e elas vão nos curar, vão nos sarar. A igreja não pode aceitar a minha maneira de ser. Eu tenho que aceitar a maneira que a igreja é, que a igreja se comporta. Mas eu quero adaptar a igreja ao meu bel prazer. Por que nós temos todo tipo de igrejas hoje? Quando nós falamos igreja, nós sabemos que a igreja é cada um de nós. E a verdadeira igreja de Cristo, o Espírito Santo habita dentro dela. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro dela. Essas igrejas mentirosas, o Espírito Santo não habita, porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Se nós somos templos e morada do Espírito Santo, irmãos, pode ter a consciência que Deus habita dentro de nós. A verdadeira igreja de Senhor Jesus, ela prega a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E liberta, irmãos. Se você conhece a verdade te liberta. Porque você começa a cobrar você mesmo. Por que você começa a cobrar você mesmo? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é espada alguma de dois gumes. Primeiro, ela serve para me repreender. E Deus, pela misericórdia dele, pode também estar usando para outra pessoa. Tá certo, irmãos? Então, que nós venhamos, como igreja do Senhor Jesus, amados, nos despertar para aquilo que nós estamos anunciando atualmente. Amados irmãos, nós temos que saber o que está à nossa volta. O mundo jaz no maligno, como a palavra de Deus diz. Todas as vezes que Deus mandava o seu povo para um determinado local, para uma batalha, ele mandava sempre espias para saber como é que estava, como é que ele entrava naquela cidade do inimigo, para saber como é que ele, por onde ele entrava e como é que ele deveria fazer. Do mesmo jeito somos nós como igreja, irmãos. O mundo está em guerra aí, guerra física, com armamentos bélicos, e a maior guerra de todas que está tendo. Guerras de ideologias. E é isso que o inimigo está minando no povo, colocando na cabeça do povo. O pecado, irmãos, ele entra pela mente. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem ela é terrena e é diabólica. O homem é inteligente. Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos desenvolvê-la para o bem. Mas o homem, pela sua ilimitação, de querer ser ilimitado,
de querer ser ilimitado, que o homem é limitado, mas ele quer ser ilimitado, ele quer ir além. E quando ele quer ir além, aí nós vamos chegar na Torre de Babel, lá em Gênesis. O homem queria construir aquela torre até chegar no céu. O que foi que Deus fez? Deus não dá honra dele para ninguém, irmãos. Deus confundiu as línguas daquele povo. E uns pediam água, um mandava terra, um pedia tijolo, mandava cimento, um mandava areia, e assim se foi. E virou Babel, porque ninguém sabia mais o que era que se dava e que se pedia. Então a nossa inteligência aqui na terra, ela se torna muitas vezes diabólicas. Mas aquele que tem a sabedoria de Deus, Deus seja louvado. Não é preciso nós sermos estudiosos, PhDs, doutorados, não. A sabedoria de Deus, ela é mansa, ela é humilde de coração, irmãos. Conheço muitas pessoas formadas que são inteligentes, mas que não têm a sabedoria de Deus e se tornam um do outro. Que nem Nicodemos chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que sair do ventre da minha mãe? Jesus não. Diz para ele: não, é necessário que tu nasça da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus, amados, ele nos convence do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, não é irmão Evaldo, não é pastor, não é papa, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus que convence. E quando o Espírito Santo de Deus convence o homem dessas três coisas, o homem começa a se conscientizar do que não é ninguém. Sem Deus nós não podemos fazer nada, irmãos. Quando você cai na real que não é ninguém, aí você está pleiteando a sua salvação, porque você vai se regenerar e vai dizer, como João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça. Que Deus venha crescer em nossas vidas, meus amados, que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da plenitude do Espírito Santo e atingirmos em nossas vidas a nossa verdadeira estatura de varão perfeito. Não que aqui nessa terra nós iremos atingir, não vamos atingir, mas nós seremos transformados de glória em glória. De cada dia nós procuramos nos engrandecer em Cristo Jesus. Não por méritos nossos, nós não temos méritos. O mérito é do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas que nós venhamos pregar em nossas igrejas a vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, ela nos corrige, nos liberta, nos adverte e nos ensina, para que nós estejamos preparados para esse verdadeiro mundo que está se aproximando, querendo nos tragar, mas não conseguirá, porque nós estamos cercados por uma legião de anjos de Deus, que nos guarda e nos cobre. E aqueles que intentam contra a nossa vida não vão nos enxergar, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Busquemos, irmãos, advertir e ensinar os nossos irmãos, aqueles que estão ainda como nós, engateando na fé, mas que nós venhamos nos fortificar, exortando-nos uns aos outros, porque a Bíblia assim também nos manda, nos ordena. Devemos exortar
exortar uns aos outros, para que nós venhamos ter aquela verdadeira comunhão, sabermos receber exortações, porque o que é a exortação? A exortação, irmãos, ela nos corrige. A exortação, ela nos exorta, ela joga o bálsamo e ela nos edifica. Esses 3 pilares da exortação: ela exorta, corrige, joga o bálsamo, nos alivia das dores, porque quando você é corrigido, dói. A palavra de Deus, ela dói, irmãos, porque ela é o cajado e ela penetra na alma, vai até a divisão da medula, da divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o certo e o errado. Aí ela dói que ela penetra. Mas aí vem o refrigério, que Deus não nos prova, irmãos, além de nossas forças. Deus não nos prova além das nossas forças. Deus é misericordioso. Mas ela nos edifica. Terceira, ela nos edifica. Porque muitas vezes nós temos medos de errar, né? E temos medo de pecar. É óbvio que a gente prega contra o pecado, mas o pecado não é o fim, irmãos. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo mesmo homem também saiu o pecado do mundo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, lá ele levou sobre ele, que a Bíblia diz que ele levou sobre si, o meu, o seu, todos os nossos pecados. E por isso que a Bíblia diz lá em João: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pecou, irmãos? Eu pequei? Não tenhamos medo. Existe um advogado, ainda existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele nos perdoa de todo pecado. Porém, irmãos, nós não vamos ficar também pecando por pecar, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá em Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus disse para aquela pecadora, para aquela mulher adúltera: vaze, não peque mais. Então tenhamos cuidado, já estamos chegando nas últimas horas. Pode ser que o meu pecado, ou o seu pecado, ou o nosso pecado, nós não vamos ter tempo de pedir perdão a Deus. Então, reconcilie-se com Deus, peça perdão a Ele dos seus pecados, a Deus, a homem nenhum, irmãos, a Deus, peça perdão a Deus, tenha consciência, irmãos, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Qual é o galardão que Deus vai te buscar? Vai te dar, irmãos? O perdão. Deus te conscientiza que tu estás perdoado através do Espírito Santo de Deus que está em ti. Como eu falei antes, nós somos templos e morada do Espírito Santo, e nós sabemos que temos o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, e nós temos a certeza do nosso perdão. Deus é um Deus perdoador.
um Deus de amor, de bondade, mas é um Deus de justiça também, amados. Que nós venhamos saber, irmãos, buscar em Deus, das nossas escolas dominicais, dos nossos ensinamentos de doutrina, dos nossos pastores, que nós venhamos congregar e sabermos o que os nossos líderes estão passando para nós, as verdadeiras doutrinas de Deus, não dogmas de homens, doutrinas de Deus, para que nós possamos, nesse caminho que nós estamos percorrendo para a terra prometida, para a Canaã celestial, que nós vamos passando, peregrinando, mas vamos passar por obstáculos, e esses obstáculos Deus tem nos revelado, porque Deus já enviou espias para lá, como Josué fez, para que saíssem triunfados, que Jerusalém fosse e conquistasse Jericó, quando ali foi derrubada as muralhas de Jericó. Assim Deus quer fazer com a gente. Irmãos, está vindo aí até 2030 essa tal agenda 2030, que vai ter tantas mudanças, irmãos, muitas coisas. Nós, como igreja, vamos ser e já estamos sendo encurralados. É isso que nós precisamos, irmãos, estar a par, nos fortificar, ser fortificados, para quando chegar esse impacto, nós nos sentimos e muitas vezes caímos, mas que nós venhamos saber. Por que nós devemos saber, irmãos? Porque foi espias lá e nos trouxe, que Deus manda espias e ver como é que está lá, dizer como é que está, olha, vocês têm que ir por aqui. Mas para isso é preciso você, nós termos o Espírito Santo de Deus. Guardem, irmãos, Agenda 2030, muitas coisas e todas as coisas contra a igreja. Estejamos preparados, irmãos. É isso que nós cobramos de nós, como igreja, de nós virmos estar a par do que está por vir. Mas antes de chegar até nós devemos nos estruturar em Cristo Jesus, a sua palavra, buscando a Deus em espírito e em verdade, porque é chegada a hora dos verdadeiros adoradores. Essa geração é a geração dos verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém, amados? Eu quero lhes agradecer por mais essa noite, tá bom? Por mais esse vídeo que irá chegar até vocês, que vocês possam dar uma curtida, que vocês possam comentar e que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, trazermos, irmão Evaldo, qualquer outro irmão, palavras, irmãos, para nós, povo de Deus, tá bom? Eu recebo, palavra de Deus eu recebo, tá bom, amados? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus que é vivo, amém, esteja sempre conosco, desde agora e para sempre. A paz do Senhor, amados.